Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te engrandecemos pelo privilégio que nos é dado e pela graça que nos é oferecida de termos a liberdade de culto, de glorificar e bendizer o Teu nome juntos, e também a liberdade de fé, ó Deus, de podermos partir o pão da Tua palavra, ouvir a Tua palavra, pregar o Teu evangelho livremente para a glória do Teu nome, e nos alegramos nisso. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos conceda iluminação, olhos abertos, ouvidos abertos, para que possamos ouvir e entender a Tua mensagem. Que o Senhor também me dê a graça de falar segundo a Tua palavra, segundo os oráculos do Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos com fé. Se você crê comigo, você pode dizer amém. Então, hoje a gente vai estar iniciando a exposição da segunda carta de Pedro. É uma carta mais curta, mas isso não significa que pode ser menos tempo ou mais tempo. Todas as vezes que tentei estabelecer um tempo, eu me frustrei nisso. Eu não consegui. Então, eu quero ser livre para expor a passagem, é claro, respeitando o tempo que temos, não exagerando nisso, né? Ou seja, dentro do horário de culto que nós temos. Vamos fazer a exposição da passagem e, à medida que a gente for encerrando em tal passagem, a gente continua na próxima ou na semana seguinte. Mas hoje o meu objetivo é falar de 2 versículos apenas. Seria aí a parte introdutória desta carta. Não precisa gastar tanto tempo, talvez, no que diz respeito à autoria, no que para apresentar a figura da pessoa de Pedro, pois já fizemos isso na primeira carta. De uma forma geral, Pedro era um pescador, antes de ser chamado por Jesus, ele é chamado por Cristo, é chamado para fazer parte do ministério apostólico. Cristo tem 12 pessoas que ele chama e dá a esses um ministério apostólico. Dentro desses 12 há um traidor, que no caso é Judas. Este mesmo vem a morrer e é colocado uma outra pessoa no lugar de Judas, continuando o mesmo número de 12. Depois, é claro, vai acontecendo o martírio destes apóstolos, e somente um deles morre por velhice, que no caso é o apóstolo João. Pedro foi um desses que morreu por martírio. Ele foi morto por causa do Evangelho e por amor de Jesus Cristo. É importante pontuar isso, porque essa é uma das coisas que a gente vai tratar hoje, é uma das evidências da autoria desta carta. Como eu já falei um pouco nas semanas anteriores também, não é algo simples a definição de autoria de uma carta. Nós temos que entender, irmãos, que o texto bíblico está separado de nós há mais de 2000 anos. É claro que a autoria da carta já, logo no período seguinte aos apóstolos, já foi reconhecida a autoria desses livros, as quais nós conhecemos como livros canônicos, que é a base de fé e de prática nossa, da igreja cristã, e nós somos essa igreja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento, porque já no primeiro século houve uma tentativa de plágio de vários falsos mestres, falsos profetas, especificamente falsos mestres, que escreviam cartas endereçadas às igrejas daquela época, só que colocavam o nome dos apóstolos. Colocavam o nome de Paulo, colocavam algumas vezes o nome de Pedro, e isso, de alguma forma, poderia confundir os destinatários. Imagina se havia talvez a possibilidade de confusão já do destinatário daquela época, estavam próximos de Pedro, que tinha condições, diferente de nós, né, de perguntar a Pedro, de ir a Pedro, dizer: Pedro, você enviou? Pedro, você realmente fez isso? Porque nem todas as cartas, na verdade as cartas chegavam às igrejas,
levadas por alguém de confiança, né? Você vai ver Paulo enviando cartas por pessoas de confiança. Só que as cartas eram feitas cópias e distribuídas para as outras igrejas. Por exemplo, Paulo mandava uma carta para os Colossenses, mas fazia-se cópias dessas cartas, e essa carta copiada era compartilhada com outras igrejas. É por essa razão também que nós temos aí diversas cópias do texto bíblico no Novo Testamento. É muitas cópias, muitas mesmo. Porque era uma forma de conservar o texto e também era uma forma de conseguir distribuir o texto bíblico, as cartas, para as igrejas que estavam espalhadas por vários lugares daquele mundo conhecido. Mas, como eu disse, não gastando muito tempo na pessoa de Pedro, mas tentando já no primeiro momento entender que a autoria desta carta realmente foi o apóstolo Pedro, a qual é um dos 12. Tá? Como eu disse, a gente vai ter que recorrer aqui no sentido da própria carta. Será que a carta ela já nos oferece evidências de que o autor dessa carta foi o apóstolo Pedro mesmo? Essas evidências, normalmente se entende as coisas que são propriamente particulares da pessoa do autor. Por exemplo, tem coisas que são particulares minhas, tem coisas que são particulares suas. E quando as pessoas conhecem você ou a sua história, e você envia alguém e comenta coisas particulares suas, as pessoas vão, por causa dessa particularidade, provavelmente dizer, realmente foi Flauber que escreveu, ou realmente foi fulano que escreveu. Então, nessa carta você encontra aqui algumas particularidades que dizem respeito à vida do apóstolo Pedro. Isso são evidências internas da própria carta, que nos faz, de fato, entender, acreditar que realmente o autor dessa carta foi o apóstolo Pedro. Tá? Como eu disse, já no início da carta, ele identifica-se com o nome. Mas a nossa objetivo aqui é mostrar que também na própria carta há indícios de comprovação de que quem está aqui se nomeando como Pedro é o verdadeiro Pedro e não um falsário daquela época. Tá bom? Então, no primeiro momento, a gente vai ver aqui a questão da autoria da carta, destacando a questão das evidências que temos na carta sobre a autoria da mesma. Então, vamos lá. Pelo menos a gente tem aqui 3 evidências básicas que vai nos mostrar que realmente foi o apóstolo Pedro que escreveu esta carta. A primeira evidência se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Essa é a primeira evidência. Deixa eu fazer uma observação, porque também há essa 2 Pedro, alguns dizem que foi uma das cartas que entrou por último no cânon bíblico, porque havia uma grande diferença do grego da primeira carta para o grego da segunda. O grego da primeira carta era um tipo de grego mais de alto nível, né? Era um grego mais limpo, é uma coisa mais bonita. Já o grego da segunda carta não era esse tipo de grego igual ao da primeira. Era um grego mais grosseiro, um grego mais popular. Então, como havia uma grande diferença da primeira para a segunda carta, alguns tentam dizer que não poderia ser a mesma pessoa que escreveu as 2 cartas, por causa dessa grande diferença. Mas já vimos na semana passada que a primeira carta foi escrita através de um secretário, um amanuense, né, que no caso lá é identificado como Silvano. Silvano que escreveu, que foi o escritor da primeira carta. Pedro ditava, ele escrevia. Então aí se encontra a resposta talvez essa grande diferença do grego da primeira para o grego da segunda. A primeira foi Silvano, que foi o escritor, e a segunda provavelmente tenha sido mesmo o apóstolo Pedro. Por isso essa grande diferença do grego, tá bom? Então, feita essa observação, a gente vai para as evidências internas da própria carta, que nos comprova que realmente foi o autor dessa carta, Pedro. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. A primeira evidência que nós destacamos é a questão da revelação da morte de Pedro. O apóstolo Pedro vai dizer assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Isso aqui é estritamente particular.
E Pedro está provavelmente se referindo a um momento onde Jesus disse, e isso está registrado no livro de João, quando há aquela coisa, Pedro olha para João e pergunta a Jesus, o que é que vai acontecer com ele, né? Com o apóstolo João. Até alguns acreditavam que a possibilidade de que João não morreria, né? Ficaria vivo. E em contraste, Pedro é avisado pelo Senhor Jesus que na sua velhice ele morreria. E ele dá até detalhes de como seria esta morte. Então, se você for em João, e eu quero que você abra lá para você ver o momento pelo qual é registrado e mencionado, capítulo 21, versículo 18. Então, Pedro faz menção da revelação da sua morte. Então, isso era algo estritamente particular de Pedro. Era algo que foi Jesus que falou a Pedro. E Pedro está compartilhando nessa carta para os destinatários desta carta. E não só isso, ele fala que está prestes a sua partida. E Pedro já morreu no Senhor, indicando que realmente o que Jesus havia dito, quando ele estivesse velho, é o que iria acontecer com ele. Então vamos lá. João capítulo 21, versículo 18. Todos acharam aí? Diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então você vê que Pedro, provavelmente, lá na passagem dessa carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, estava fazendo referência a essa revelação que Cristo mencionou no dia, ou como seria a sua própria morte. Pedro está dizendo, olha, está prestes, está próximo a acontecer aquilo que Cristo havia me dito. Então é um dos primeiros evidências que nós temos na questão da autoria da carta, de que realmente foi o apóstolo Pedro. Segunda evidência que nós temos se encontra também no primeiro capítulo, agora no versículo 16 ao 18. É outra coisa que é estritamente particular da vida do apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Acharam? Diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então ele aponta para a questão de ser testemunha ocular, alguém que estava presente e viu. Continua, não é somente isso não. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, glória e honra, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. A que momento Pedro está se referindo aqui? Aquela passagem onde é chamada, né, de Monte da Transfiguração, onde juntamente com Jesus vai Pedro, Tiago e João. Essas três pessoas sobem com Jesus a este monte e vê Jesus transfigurado, e não somente isso, eles ouvem esta voz. Eles ouvem uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então isso é estritamente particular. Você só vai encontrar três pessoas que estavam no monte: Pedro, Tiago e João. Então, a gente tem aqui, tanto se identificando que é Pedro, e contando uma história, um momento estritamente particular, então acredita-se que é realmente Pedro, né? Se tivesse assim João e depois a história, a gente possibilitaria a possibilidade de ser João quem estava realmente escrevendo. Então, o nosso objetivo é comprovar que foi o apóstolo Pedro, e essa comprovação se dá pelas evidências internas da própria carta. A terceira razão, a terceira evidência, eu vou apenas destacar três delas. A terceira evidência que de fato o autor dessa carta foi o apóstolo Pedro,
se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Essa é a terceira evidência, e Então, vamos lá. A primeira foi a menção da sua morte, a revelação da sua morte. A segunda foi ser uma testemunha ocular. Ele destaca o que ele presenciou, o que ele viu. E a terceira coisa diz respeito que é o autor de uma mesma carta. E aqui nós temos uma segunda carta. É o que nós estamos vendo. Segunda carta de Pedro. E o autor vai falar que houve antecipadamente ou anteriormente uma carta que havia sido enviada para esses irmãos. Lembrando que nós já estudamos a primeira carta e agora nós estamos estudando a segunda carta. Então cai exatamente neste ponto, evidenciando que de fato é o apóstolo Pedro. Então vamos lá, versículo 1 diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então aqui são as três evidências internas. Quando eu falo internas, você encontra dentro da própria carta de quem é realmente o autor da mesma. Fora a evidência inicial, que o autor se apresenta, como Pedro. E agora, depois de ter feito essa apresentação da autoria da carta, na introdução, eu destaco a questão do destinatário. Então, toda carta ela tinha um destinatário. Pedro foi o autor. Quem era o destinatário? Diferente da outra carta, a gente não encontra aqui muitos detalhes a respeito do destinatário. A única coisa que Pedro faz referência ao destinatário era alguém que tinha coisas em comum com ele. E o que seria essa coisa em comum? Uma fé igualmente preciosa. Então, aquilo que havia de comum com Pedro e esses irmãos, que Pedro faz destaque, e que ele escreve a esses irmãos, chamando que eram pessoas pelos quais também receberam uma fé preciosa. Agora, também a gente consegue entender quem eram esses irmãos aqui. A quem Pedro estava escrevendo. Embora do texto a gente não encontre tantos detalhes, mas se esta é a segunda carta, endereçada aos mesmos irmãos, a gente tem a primeira carta para saber quem são os irmãos, aonde eles se localizavam. Esses irmãos, na primeira carta, Pedro já dá mais detalhe na primeira carta. Eu quero ler rapidamente com vocês lá, só para nós vermos quem era e relembrar, porque 1 Pedro já foi bastante tempo que nós vimos. Então eram os mesmos, tá, irmãos? Era o mesmo destinatário. Era uma segunda carta escrita ao mesmo grupo de pessoas. E quem era esse grupo de pessoas? Capítulo 1, versículo 1. Agora a gente está indo para uma outra carta, que no caso seria, que é a primeira carta do apóstolo Pedro, e aqui ele dá detalhes sobre os destinatários. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então Pedro dá algumas evidências aqui de quem era o destinatário. Eram pessoas que foram espalhadas por aquele mundo conhecido, por causa de uma perseguição. E esta perseguição levou estes irmãos a um lugar. Todos aqueles lugares que a gente pontuou aqui fazem parte da Ásia Menor. A Ásia Menor foi um lugar onde Paulo não conseguiu chegar. Paulo era um missionário em excelência, irmãos. Paulo era extraordinário em missões. Ele fez 3 viagens missionárias e foi a Roma como um prisioneiro. Mas o objetivo de Paulo era fazer uma outra viagem missionária. Você encontra isso na carta de Romanos, provavelmente com o objetivo de ir à Espanha. Mas ele não consegue chegar à Espanha, porque antes ele é preso. Mas Paulo não foi essas regiões da Ásia Menor. Mas já existiam igrejas lá que foram iniciadas por esses irmãos que foram dispersos durante a perseguição. E Pedro está escrevendo para esses irmãos,
para ajudá-los. Porque assim como em todo o mundo conhecido daquela época, não só na Ásia Menor, como naquelas regiões, sejam em Jerusalém ou nas cidades dos gentios, gregas, havia uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. O povo de Deus sofria muito naquele período. Não é diferente e muito diferente. É claro, os sofrimentos são diferentes, mas ainda hoje as pessoas sofrem. E no sofrimento é necessário a exortação, o consolo. E Pedro tem como esse objetivo oferecer a esses destinatários este consolo, esta exortação a avançar e a permanecerem firmes. Não é muito diferente o objetivo desta segunda carta. A grande diferença básica é que nesta segunda carta o perigo era maior. E qual era o perigo dessa carta? O que é que os destinatários dessa carta estavam enfrentando? Além destes destinatários estarem enfrentando perigos externos, provações e perseguições por causa da sua fé, esses destinatários estavam sendo atacados por heresias e doutrinas falsas. Você encontra isso nessa carta de 2 Pedro. Pedro vai destacar e chamar, e dizer que haviam falsos mestres que escarneciam a vinda do Senhor. Estes falsos mestres tentavam distorcer a pregação do Evangelho. Então o perigo que eles enfrentavam não era apenas o perigo externo da perseguição, mas um perigo mais grave, que atacava a questão interior, que atacava a fé, que roubava muitas vezes a esperança, que tentava minar fundamentos básicos da fé cristã. Então esse é um perigo maior, é o perigo da heresia, o perigo da doutrina falsa. Isso não é muito diferente da geração e do período que nós vivemos. A igreja sempre foi atacada por heresias. Você encontra isso nas cartas de Apocalipse, aquelas 7 igrejas, onde você encontrava dentro daquelas variadas igrejas, aquelas 7 igrejas, grupos que se traziam e tentavam introduzir doutrinas falsas. Isso também não é verdade aqui na situação de Pedro. Não é verdade também na nossa situação. Embora o texto tenha aqui sido escrito há mais de 2.000 anos, a um povo de uma outra cultura, eles enfrentam lutas iguais e semelhantes à nossa. É interessante que Paulo fala que ele tinha perigos externos, perseguições externas e temores internos. Quando Paulo escreve em Coríntios, Paulo destaca que havia temores internos. Ou seja, a nossa luta muitas vezes não são apenas com coisas exteriores, fora de nós, mas também coisas interiores. E quando é que a nossa fé ela se torna fragilizada? Muitas vezes, quando a perseguição, a provação, a dificuldade, ela é intensa e ela é longa, as pessoas têm uma tendência natural do desânimo. E muitas vezes a questionar a fé que recebeu, a graça que foi dada, a promessa que foi recebida, por causa da dificuldade que está tendo, por causa das provações, por causa das lutas que se tem. E aí, juntamente com isso, você introduz a doutrina falsa. Se você já está nessa fragilidade, de que muitas vezes essas situações levam a fazer esses questionamentos, vem o falso mestre e traz com ele a doutrina falsa. Como se defender disso, justos? Como se proteger o nosso coração e a nossa fé da doutrina falsa? E é interessante a proteção da fé, porque a fé, Pedro destaca aqui no texto, que ela é preciosa. Justos, o que você tem mais de precioso que Deus te deu é a fé. Aqui não é a fé no sentido particular, aquela fé que você lida no seu dia a dia, mas é uma convicção a respeito de Deus e de suas doutrinas. Se você mexe nesses fundamentos, se você mexe nesse fundamento, você tem algo fraco por cima. Você é algo que não tem sustentação. Os problemas da igreja hoje, infelizmente, continuam nos problemas de fundamento. São fundamentos frágeis, fracos, porque não são fundamentados na doutrina verdadeira, na centralidade de Cristo e na obra de Cristo. Muitas vezes são doutrinas extremamente humanistas ou legalistas. Nós temos diversidade de doutrinas falsas.
nós temos o humanismo e doutrinas que são fundamentadas neste humanismo. Lembre-se que toda doutrina falsa, ela muitas vezes, ela não é muito falsa no sentido de que ela tem muita coisa falsa. Disse Paulo, só basta um pouco de fermento. O grande perigo, muitas vezes, é esse pouquinho de fermento que se encontra dentro desse conjunto de doutrinas e de mensagem. E que muitas vezes nem todo mundo tem a condição de percepção e de discernimento de que aquilo que ele está engolindo, de que aquilo que ele está comendo, de aquilo que ele está recebendo é uma mensagem falsa, é uma doutrina falsa. Como então se proteger dos ensinamentos falsos? E esta é a intenção de Pedro, é guardar estes irmãos do perigo da falsa doutrina. Na primeira, era ajudar os irmãos oferecendo consolo, esperança, a estes irmãos que estavam sendo perseguidos, lutas externas. A segunda é proteger a fé preciosa que receberam. Então eu acredito que a nossa passagem por essa carta ela é apropriada. Apropriada porque também nós somos atacados em nossa base de fé, em nossos fundamentos de fé. Falsas doutrinas, falsos ensinos. Hoje, o falso mestre tem voz pelo meio democrático da internet. A internet é um instrumento maravilhoso, mas é um instrumento que dá voz também aos falsos mestres e falsos profetas. O apóstolo Paulo, ele era um pouco rígido. Ele chega a dizer, em alguns momentos, que esses falsos mestres, nós tinham que ser calados. Eles tinham que se calar. Hoje a gente está no politicamente correto, onde não queremos ter problemas com ninguém. A gente, até muitas vezes, nesse politicamente correto, tem se abrido mão de coisas fundamentais. E não pode se abrir mão de coisas fundamentais, porque são as coisas fundamentais e básicas que te sustentam no seu dia a dia. Então nós vimos aqui até agora a autoria, o destinatário, também nos encontramos quais eram os problemas que esses destinatários estavam enfrentando. Eram problemas de doutrinas falsas que atacavam a sua fé. Eu quero somente ler para vocês onde o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 1, presta atenção, capítulo 2, versículo 1, Pedro vai apontar sobre esses falsos mestres, para ficar mais claro para nós, e não ficar apenas naquilo que eu estou dizendo, mas ter o texto próprio bíblico que comprova que esse era um problema que estava sendo enfrentado. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, acharam aí? Diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Veja, irmãos, a heresia ela é o quê? Destruidora. Toda heresia tem como objetivo destruir. E ela destrói coisas básicas da fé. Destruidora, até o ponto de renegarem, e chega ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E a tristeza é, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Será que isso tem aplicação para nós hoje ou não? Não tem não, né? Será que tem semelhanças da igreja contemporânea com esta igreja de mais de 2000 anos? Os falsos mestres, eles vão pelos mesmos caminhos. Trazer libertinagem, você vai ver que Judas denuncia também essa questão da libertinagem. São avarentos, ou seja, eles fazem com o objetivo apenas do recurso financeiro, nada mais que isso, fazendo comércio do próprio evangelho. E fazendo comércio de vós, aqui não é só o evangelho, é das pessoas também. Irmãos, tem umas coisas que a gente fica sabendo, tem pastores que estão vendendo até a igreja, sabia? Eles começam a igreja, enchem a igreja, depois eles vão e vendem a igreja. Com as pessoas que estão dentro, com as coisas que estão dentro. É um comércio mesmo, é como se abrir sua empresa. Eu abro a empresa começa a funcionar, dá certo, eu vou lá, eu estou vendendo minha empresa.
Alguém compra a empresa com o nome, com tudo, está lá. E as pessoas estão fazendo isso com a igreja, do mesmo jeito. Vende as pessoas, vende as cadeiras, vende o som, os móveis, vende tudo, o nome. Infelizmente, a gente tem visto essas coisas acontecerem também no nosso tempo. Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. No capítulo 3 também Pedro vai fazer menção, novamente, desses loucos aí, versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Agora, ele não só fala daquele período, mas ele aponta também, talvez, para um tempo chamado de últimos dias, que ele já se encontrava nos últimos dias já. Mas ele está não só dizendo que isso não é só atual, isso vai acontecer muito mais nos últimos dias. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então você encontra aqui a questão das dificuldades e do estado atual que essa igreja, ou os perigos que essa igreja estava enfrentando. Então, qual era o propósito dessa carta? O propósito dela. Eu falei do autor, falei do destinatário, falei da ocasião que eles estavam enfrentando, e agora vamos para o propósito. Todo propósito normalmente dos autores bíblicos, normalmente são para confrontar o que estava acontecendo naquela igreja local, ou ajudar em alguma necessidade daquela igreja local. E aqui, como era o perigo da falsa doutrina, você vai encontrar Pedro indo pelo caminho de oposição, um caminho de ajuda, de oferecer aos irmãos desta igreja material de fé para lutarem e para rejeitarem esses ensinamentos falsos. Agora, como eu faço isso? Como realmente, para nós hoje, como a gente consegue tanto discernir o ensinamento falso, como a gente consegue permanecer não abrindo mão dos fundamentos caríssimos e preciosos que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí Pedro vai apelar para aquilo que ele chama de repetição, trazer a memória, trazer a lembrança. Você encontra o propósito, basicamente, no capítulo 3, versículo 1. Acharam aí? Vamos lá, a gente está vendo o propósito agora. O propósito é o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta que, antes de tudo, versículo 3, nos últimos dias virão escarnecedores. Você veja que ele está dizendo, olha, eu lembro vocês porque virão. Eu vou me esforçar em lembrá-los da doutrina dos profetas e dos apóstolos, para que, lembrados desta doutrina, vocês tenham segurança, porque os falsos profetas e falsos mestres e homens escarnecedores virão, vão surgir. É como praga, simplesmente surge. Jesus contando a história do trigo e do joio, diz que o maligno planta o joio no meio da igreja. Deus planta o seu trigo, o maligno vem e planta o joio. E esse joio, um desses joio aqui é essa desgraça, essa praga chamada falso mestre. É uma praga. Eles se proliferam. É uma desgraça. Eles são destruidores. E a gente não deve sorrir, porque ele não sorri para nós. Ele abre a boca e faz Paulo chama de um lobo feroz, que tem o objetivo de devorar. Não é um lobo domesticado, não é um cachorro domesticado. A gente está sorrindo para ele está fazendo, querendo nos devorar. Então, justos, eles são praga. Paulo chama de cães. São cães, filhos do diabo.
Para eles estão reservados a negridão das trevas. Repetidamente fala, né? Só falava as trevas, mas a negridão das trevas. É duplamente treva. Então estes, Pedro já mencionou, que já está e não tarda a sua condenação. Então essa é a situação. Pedro tem como propósito e objetivo lembrar esses irmãos a verdade de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra também a questão da repetição e da lembrança no capítulo 1, versículo 12. Depois, quando eu for passo a passo, eu vou ter que gastar mais tempo com isso. Eu só estou falando sobre o propósito e observando a questão dos termos lembrar. E a necessidade que nós temos que lembrar. E não lembrar de qualquer coisa, lembrar do que nós aprendemos. Quando os reformadores, eles criaram tinha uma frase, né, que foi pontualmente mencionada a respeito do período da reforma, que era: igreja reformada sempre se reformando. E a reforma da igreja não era uma reforma de negar as bases da fé e mudar de acordo com as mudanças que há no mundo. Será que a gente tem que mudar de acordo com o que o mundo muda? Será que nós temos que ter uma mudança doutrinária para cada período contemporâneo, cada época da vida humana? Tipo assim, no primeiro século era um, segundo século era outro, terceiro século era outro. Será que a gente tem que ficar mudando a mensagem? Não tem. Você vai ver que Pedro retorna para o ensino. Pedro disse: lembrar vocês do ensino. Lembrar do ensino dos profetas e apóstolos. E aqui, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo. Quantas vezes ele repete aqui lembrança? Várias vezes. Então, o propósito dessa carta é fazer com que esses irmãos tenham material, base, lembrados por Pedro, para que não sejam fragilizados, minados e destruídos pelas heresias destruidoras. Isso serve também para nós, para o nosso período. Eu até mencionei, eu acho que algumas semanas atrás, que todo pregador e toda igreja tem que tomar muito cuidado com a questão da inovação, com aquela percepção, temos que fazer coisas novas. O que seria essa coisa nova que temos que fazer? Se for no que diz respeito à doutrina, eu acho que isso é perigoso. Porque temos que pregar a velha, boa e antiga doutrina, que ainda é atual e verdadeira para o nosso tempo. A doutrina que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os pré-reformadores pregaram, que os reformadores pregaram, que os puritanos pregaram e que nós devemos pregar. É o resgate das verdades bíblicas. Por ela devemos lutar, por ela devemos nos esforçar, sermos objetivos nelas e fundamentar nossa fé. Qualquer invenção, tenho muito cuidado nisso, porque eu sei que nesse período agora a gente a ciência tem avançado muito, a tecnologia tem feito a ciência avançar de uma forma veloz, rápida e grande, né? A gente está aí como é que é o nome que chama? Agora a gente está na questão da ciência que eles falam. Esqueci, se eu lembrar eu vou mencionar. Que trouxe uma mudança aí muito grande, né? No campo da ciência. Eu não estou lembrado. Qual é aquilo que você estava estudando, Renan? Na faculdade? Que você disse que pegou aquele programa, lembra que você ia fazer? Física quântica. Física quântica. Era isso, irmãos. Física quântica. Com o advento, né, com a descoberta da física quântica,
Tem pessoas que querem dizer que tudo muda, né? Inclusive as observações bíblicas, elas mudam. Será que é verdade mesmo? Será que a física quântica ela vem confrontando e ela vem mostrando e comprovando que o que Deus testifica é mentiroso? Não. Cremos que a palavra de Deus testifica e dá testemunho da verdade. Ela é verdade, ela foi verdade no período dos apóstolos, ela continua sendo verdade no nosso tempo. Nada mais atual do que no que nós acabamos de ler aqui, né? As coisas continuam sendo atuais porque são os mesmos homens. Interessante que os que defendem a ciência, o desenvolvimento, e eu gosto de ciência, gosto de tecnologia, de desenvolvimento, mas isso não é a solução para os problemas humanos. Se fosse, as pessoas não já deveriam deixar de matar uns aos outros? O crime já deveria ter talvez diminuído. E elas não resolveram nenhum problema. Os homens criam, inventam, avançam no conhecimento da criação das coisas, mas isso não resolve o problema. Somente a conversão, somente a graça salvadora, somente a justificação pela fé, somente o Deus transformador pode trazer mudanças efetivas na vida humana. É por ela que nós cremos, nela nós militamos, nela nós nos esforçamos para que haja de fato a verdadeira conversão. Então, justos, eu quero agora abrir, de fato, ler a passagem, capítulo 1, versículo 1 e 2. Acharam aí? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça e paz a vós outros sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe, quando Pedro, ele dá o nome, Pedro, mas ele diz, servo e apóstolo. Interessante essa observação que ele faz na questão dele, né, nessa sua apresentação aqui, que seriam suas credenciais, e suas credenciais em primeiro é servo. Essa palavra servo, a tradução literal dela, e esse é o significado que Pedro quis dizer, é escravo. A igreja do Senhor se autonomeava de escravo de Cristo. Isso tinha dois sentidos. O primeiro sentido de que eles pertenciam a alguém, e o segundo, de que aquele a quem eles pertenciam era Senhor. O termo usado para Cristo era um termo que o imperador romano dizia que as pessoas tinham que chamá-lo. Era o termo Senhor, que normalmente era associado à divindade. A igreja do Senhor dizia que só existia um único Senhor, e esse Senhor é Cristo. Por causa dessa confissão, eles foram perseguidos. Então, uma das credenciais de Pedro, que ele testifica que antes de ser um apóstolo, ele chama de escravo, apresentando a esta igreja sua humildade. Porque talvez fosse na nossa época, onde os títulos têm se tornado primário, onde a nomenclatura de quanto mais tem títulos, melhor. Se fosse hoje, o cara está dizendo, eu sou patriarca, já tem um patriarca também, viu? Você não sabe? O cara não ficou feliz com o apóstolo, depois criou pai apóstolo, e agora tem um patriarca já. Ele vai só criando. Então, hoje há uma invenção. O interessante é que Hebreus, capítulo 5, diz que Cristo não tomou nem para si o nome de sumo sacerdote, foi dado a ele, foi concedido a ele. E hoje, os homens estão se autonomeando. E não se nomeiam como servos e escravos, se nomeiam com outros títulos. Eles querem outra coisa, querem apenas o status, e não servirem de fato a Cristo Jesus. Irmãos, a palavra apóstolo significa enviado. Não teria como ele ser enviado sem que antes fosse servo, sem que antes fosse um escravo de Cristo. Então Cristo está enviando, ou Cristo envia este apóstolo que é um escravo, porque o termo apóstolo significa alguém enviado. O termo apóstolo se refere a este mensageiro enviado, a sua autoridade. Um aponta para a sua humildade e outro aponta para a sua autoridade. Mas ele, antes de falar de apóstolo, ele fala que é escravo. Uma observação interessante, irmãos.
A igreja trabalha com voluntários, certo? Mas saiba que a sua voluntariedade precisa ser entendida que é a partir de que você é escravo de Cristo. O que você está fazendo para o Senhor? Ou acha que a sua voluntariedade coloca a sua servidão a Cristo em segundo plano? Não, eu faço quando eu sou voluntário. Sou voluntário. E esse termo voluntário não se faz nada para Cristo. Não se prega o Evangelho, não se serve a igreja, não se serve ao corpo, nada. O seu voluntário é para fugir do serviço? Não pode. Você é escravo de Cristo. Você vive para Ele, pertence a Ele. Embora essa servidão deve ser uma resposta graciosa, mas continua sendo verdade. A igreja é formada de escravos de Cristo. Não de simplesmente voluntários. Aqueles que... É de escravos justos. Você está aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. E não para ser servidos. E talvez isso soe para você estranho. Principalmente a grande ênfase no contexto da graça, que distorce muitas doutrinas bíblicas. Na verdade, o problema não é falar da graça. O problema é não falar do que as outras coisas que a Bíblia também fala. Eu vi um texto de Augusto Nicodemos, eu achei bastante interessante. Ele disse que o problema da palavra da fé não era aquilo que ele dizia, mas o perigo se encontrava naquilo que ele não dizia. Porque o que é que muitas vezes não diz? O que não diz, muitas vezes que a vida cristã tem lutas, tem dificuldade, que a vida cristã é feita à base do serviço a Deus, que é renegar e rejeitar suas próprias vontades. Não se faz menção disso. Não se ensina sobre isso. Se enaltece uma coisa em detrimento de outro. Na verdade, esquecendo-se de outra. Não expondo o outro lado de uma mesma verdade. Então Pedro se expõe aqui. Não somente Pedro, mas você vai encontrar os outros apóstolos na mesma coisa, do mesmo jeito, dizendo: sou escravo de Cristo Jesus. E eu faço essa observação para você. Continuando, quando ele faz menção, agora se direcionando ao destinatário, dizendo que eles obtiveram fé igualmente preciosa, em primeiro lugar, significa que essa fé é universal. Quando eu falo universal, ela não tem restrições de público, de povo, de sexo, de etnia, de faixa etária. Ela não tem essa restrição. A mesma fé que Pedro recebeu é a mesma fé que esses irmãos receberam. A fé que Pedro recebeu é uma fé igualmente preciosa, é a mesma fé que nós recebemos. Essa fé é universal também no sentido temporal. Não pense que Pedro, porque foi e viu Jesus e andou com Jesus, recebeu uma fé diferente da nossa. Muitas vezes a gente diz assim: queria tanto ter estado naquela época. E isso desprezando o que Deus tem feito conosco hoje. Não valorizando a fé que Deus tem te dado hoje. Essa fé que é igualmente preciosa. Que não tem limitações, que não faz restrições, que não coloca muros. Mas é uma fé que nos alcançou e chamada de preciosa. Segundo lugar, que essa menção de fé aqui menciona, é questão de fé única. Única por quê? A igreja não está fundamentada sobre as duas verdades. E aí eu entro naquilo que eu mencionei. Será que a igreja de hoje precisa ter uma outra fé da igreja do primeiro século? Será que temos que ter um outro conjunto de doutrinas? Porque as coisas mudaram. Nós mudamos. Mudamos todos os dias. Será que com isso, com essa mudança, também temos que mudar a doutrina de Deus? A mensagem do Evangelho? A resposta é não. A mesma verdade, a mesma fé que eles receberam e que foi oferecida, se Judas fala, que nos foi entregue, é a mesma fé que tem sido e deve ser entregue a nós, e a igreja e as pessoas desse nosso período, do nosso tempo. É uma fé igualmente preciosa. É preciosa porque foi dada e concedida por sangue, na justiça, diz aí, do nosso Deus. É preciosa porque trata das coisas fundamentais do Evangelho, que nela e sem ela não há salvação.
sem essa fé ser oferecida para você, sem esse evangelho ser entregue para você. Você está perdido, eu estou perdido. É por isso ela é preciosa, porque custou um alto preço, e segundo, que só nela há salvação. Então é uma fé igualmente preciosa. Se essa fé salvou milhares de pessoas na época dos apóstolos, ela continua a salvar hoje. Ela continua a transformar vidas hoje. Ela está transformando sua vida. Ela está fazendo você, dia a dia, a imagem do Filho Jesus. Como fala em Romanos e como fala também em 2 Coríntios. Dia a dia, essa mesma fé única é uma fé apostólica. A igreja, por causa das grandes heresias que estavam sendo introduzidas, elas fizeram um credo. Credo apostólico. Todo mundo conhece, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que ficou vinculado a quem isso aqui? A Igreja Católica. Muitas vezes a gente, evangélicos, por causa da reforma, a gente quer fazer uma cisão muito severa e nega uma história anterior, que a Igreja do Senhor lutou pela fé que igualmente nos foi entregue. E dentro dessa fé entregue, eles falavam sobre uma fé apostólica. O que significa isso? A mensagem que Deus concedeu aos apóstolos, Paulo fala várias vezes sobre isso, em Coríntios, Paulo fala em Efésios, a mensagem que foi entregue a eles, foi entregue a nós. Ela é única. Não existe um outro evangelho, não existe uma outra verdade. Na verdade, Paulo chega a dizer que se alguém anunciar um outro evangelho, que seja maldito. Se mesmo um anjo do céu aparecesse aqui com luzes gloriosas e dissesse para todos nós, eu tenho uma mensagem gloriosa para vocês, e anunciasse e trouxesse uma mensagem diferente, Paulo disse, maldito. Agora, a questão é que muitas vezes nós não acreditamos que aqui é a fé que igualmente nos foi entregue. É a fé preciosa. Nós preferimos, a nossa geração, é a geração da experiência. É aquela geração que a valorização é a experiência. A experiência, ela está em primeiro plano. E ela julga todas as coisas. Julga tudo, inclusive a palavra, inclusive Deus. Ela vai dizer se Deus é bom a partir de suas experiências. Ela vai dizer que se é verdade a partir de suas experiências. É uma geração centrada no eu. Que eu entro no outro ponto aqui. Esse evangelho, essa fé que é igualmente preciosa, ela tem um centro. Veja o cuidado de Pedro. Ele fala o nome de Jesus uma vez, duas vezes, em um único versículo. Um único versículo. Apóstolo de Jesus Cristo. Depois ele diz, fé que foi igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa fé, ela é cristocêntrica. Ela não é humanista. Ela não é o homem no centro. Ela não é antropocêntrica, né? O termo que é apontado. Antropo, o que se refere ao homem, né? Então, por isso que é antropocêntrico. Não é para nós, não é nós o centro. Deus não gira ao nosso redor. O evangelho e a verdade não está girando ao nosso redor. Não é Deus e Cristo que se inclina e diz, sou servo de Flauber. Sou eu que digo, eu sou escravo de Cristo. Cristo é o centro do evangelho. Uma mensagem sem Cristo não é evangelho. É uma coisa pobre, seca e vazia. Pode haver uma boa oratória, uma boa eloquência, mas é uma mensagem vazia. Uma mensagem que não transforma uma só vida. Basta tirar Cristo do centro e colocar o homem nela. Acabou. Acabou. Eu não estou dizendo nem tirar Cristo da exposição. Eu estou dizendo colocar Cristo como subalterno, segundo plano ao homem. Acabou. É a negação que Pedro diz, é negar que existe um único soberano. Deus e Cristo é o único soberano, justos. Será como Deus quer. Charles Spurgeon dizia o seguinte. Charles Spurgeon diz que o homem não tem nenhum problema de um Deus que abençoa a sua colheita, de um Deus que abençoa os seus negócios, de um Deus que cura, de um Deus que salva. O problema dos homens é quando esse Deus se senta no trono e diz, será de acordo com a minha vontade. Aí os dentes rangem.
rangiam-se os dentes, dizendo: não. Quando esse Deus toma o seu lugar no trono e diz: tudo será como eu quero. Esse Deus não dá o lugar no trono a ninguém. Ele é soberano e único soberano. Você e eu estamos submissos e somos escravos deste Deus. Então a mensagem precisa ser cristocêntrica, falando da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. E qual é a obra de Cristo aqui? Pedro destaca a grande mensagem central do Evangelho, não única, mas a grande mensagem central, chamada de justificação pela fé, ou justiça de Deus. A Bíblia coloca em contraste, ou lado a lado, uma justiça que é chamada de justiça própria. Essa justiça própria é humana, é minha, é sua. E ela confronta uma justiça que vem de Deus. Essa aqui se fundamenta no meu braço forte, na minha inteligência. Eu posso, eu faço, eu tenho, eu sou. Essa outra se apoia em Deus. Deus é, Deus faz, Deus tem. Essa é a justiça de Deus, que não depende da minha e nem da sua. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedro diz que a fé que nos foi entregue por causa de uma justiça, da justiça do nosso Deus. Não é justiça nossa. Ela nos foi imputada como dom. Ela nos foi concedida como presente. Isso não é pelos seus méritos, não. Não é porque você é bonito, não é porque você é branco, não é porque você é piracicabano, não é porque você é natalense, não é porque você é pernambucano, paulista, não é porque você é brasileiro, não é porque é americano ou judeu. Diante da justiça de Deus só fica uma coisa: o próprio Deus. E nada mais. Nada mais serve, nada mais é útil. Na verdade, tentar ir por um outro caminho é rejeitar a de Deus. Não tem como você misturar essas duas coisas. Deus é zeloso, justos. Deus é zeloso com a sua obra. Ele é zeloso com as suas promessas. Ele cumpre o que diz. A aliança não depende dos homens, depende do nosso Deus. Ele é fiel. Amém, justos? E olha que o texto também menciona nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É um dos textos que fala sobre, aponta para a divindade do nosso Senhor Jesus. Ele é Deus e Ele é Salvador. Nós necessitamos deste grandioso e único Salvador. Não há salvação sem Cristo Jesus. Não há justificação sem a obra de Cristo Jesus. Sem o Cristo encarnado, na verdade eu vou dizer assim, sem Deus encarnado, sem Deus morto, sepultado, ressuscitado e assunto aos céus. Não há justificação. Não há. Este Deus teve que se fazer carne. Foi um justo pelos injustos que nos reconciliou com o próprio Deus. O apóstolo Paulo fala isso de uma forma brilhante. Por isso que Paulo é tido, porque ele deu muita ênfase a isso, muito mais do que todos os outros apóstolos, sobre a justificação pela fé. Tanto que escreveu Romanos, 16 capítulos. Romanos é uma exposição da justificação. Do capítulo 1 até o final, Paulo trata de uma forma central a justiça de Deus, que é mediante a fé. Em contraste com a justiça humana. É uma exposição tremenda. Alguns dizem que, por causa disso, Romanos é a espinha dorsal de toda a mensagem do Evangelho. Que se você ler Romanos e entender, você entendeu o Evangelho. Se você ler Romanos e não entendeu, você não entendeu o Evangelho. Então você e eu precisamos entender o que diz no livro de Romanos, sobre essa justiça maravilhosa do nosso bendito Deus. A sua justiça não é uma coisa, justos. Uma coisa. Algo dado pelo Papa, pelo pastor Flauber, uma coisinha para você levar para casa. E dizer assim, eu estou levando essa coisinha aqui, pastor Flauber me deu. Coloque em cima, sua justiça não é isso. Sua justiça é um Deus que está sentado no trono. O Cristo ressuscitado. Ele é a nossa justiça. A nossa própria justiça se tornou o próprio Cristo. Graças a Deus por isso. Você
pode se alegrar em Cristo Jesus. E eu vou para a segunda parte, encerrando, que são a saudação de Pedro, né? No primeiro momento ele está falando para o destinatário, dizendo que é o destinatário que recebeu uma fé igualmente preciosa e que menciona quando foi que eles receberam essa fé igualmente preciosa e por que eles receberam. E na sua saudação ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados. Graça é a fonte e a paz é o resultado. Graça é todo o evangelho. Não tem um outro caminho. Na verdade, se Deus quer nos dar algo, tem que ser por meio da graça. Se for por meio do mérito, a gente não consegue. Então Deus é um Deus de graça, que nos salva por graça, nos justifica por graça, nos fez o objeto do seu amor por livre graça, nos escolheu por graça, nos predestinou por graça, nos chamou por graça. Tudo é por meio da graça de Deus. Só que a graça não é a coisa, tá, irmãos? Graça é o próprio Deus, é a forma de Deus agir conosco. Só que o interessante é que Pedro diz que essa graça que ele está saudando os irmãos, ele menciona que graça e paz podem ser multiplicadas. Quantos querem graça e paz multiplicadas? Agora, como é que será que essa graça e a paz multiplica? Será que porventura eu deitando e acordando, eu vou acordar com mais graça, né? Será que se eu me esforçar servindo a igreja, eu vou receber mais graça? Como é que mais graça e como a graça ela é de fato multiplicada? Segundo Pedro, é pelo pleno conhecimento. De novo, de Deus e de Jesus nosso Senhor. Veja como Pedro tem cuidado. 2 versículos, de novo, ele repete: Deus, nosso Senhor, Jesus. Como é central, como é teocêntrico, como é cristocêntrico, como é fora de nós, como não se encontra em nós, como é algo que é uma justiça que nos foi atribuída, como é uma paz que nos é atribuída, como é uma graça que nos é oferecida. Não é achada em nós mesmos, e não é aumentada olhando para nós mesmos, mas pelo pleno conhecimento. E o interessante aqui, e eu já vou partindo para encerrar, o interessante, irmãos, que a palavra e o termo usado por Pedro, por pleno conhecimento, é a palavra que trata de um conhecimento pessoal. Qual a intenção de Pedro nisso? Pedro está confrontando os falsos profetas e falsos mestres, que eram gnósticos. Os gnósticos acreditavam em um conhecimento esotérico e místico. O mesmo tipo de conhecimento, não tão diferente ao conhecimento das pessoas da nossa época. As pessoas da nossa época precisam acreditar no Deus do quarto dela do que o do Deus que auto se revela na Bíblia. Elas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, mas elas preferem acreditar no Deus que elas ouviram. Elas falaram com ele no quarto. Eu sei que nós falamos com Deus no nosso quarto, nossa intimidade, sei disso, não estou contra isso. Eu estou falando de pessoas que não estudam, que não conhecem a Bíblia, que não creem no Deus que se auto-revela na Bíblia, em detrimento de suas experiências particulares e pessoais no seu quarto. De tal forma que quando alguém diz algo para ela, diz: não creio nesse Deus. Não, eu não estou falando de alguém falar de sua experiência, estou falando de alguém ler para ela uma passagem bíblica: não creio nesse Deus. Não creio. Vai cair no problema dos falsos mestres que criaram um demiurgo. Demiurgo era uma tentativa humana de dizer assim: esse aqui é a oposição de Deus, é o oposto de Deus. Esse Deus aqui que fazia a coisa errada, que faz, esse aqui, era uma tentativa de resposta. De resposta no Velho Testamento, que dizia: Deus matou, destruiu, Deus fez isso. Aí os homens: não posso acreditar. Não, peraí. Alguns até diziam que Cristo é meio que, a vinda de Cristo é como se fosse assim: peraí, não pode ser, é um contra o outro. É o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus severo. Ele continua sendo um Deus que tem ira contra o pecado. Mas é um Deus de misericórdia, como sempre teve com o seu povo. Por que o homem ainda está de pé, justos? Por misericórdia. Porque Cristo veio por misericórdia. Cristo não é a que faz Deus mudar. Cristo vem, agora Deus nos ama. Não, Deus amou, por isso deu. Entendeu? Não tipo assim: Deus, eu não gosto dele. Aí Cristo vem e morre: agora eu gosto dele. Não, Deus amou, Deus deu.
Porque Deus amou o mundo, de tal maneira deu o seu Filho unigênito. Então Cristo não é uma outra, não é como se fosse um Deus que está em crise. É o mesmo Deus. Então eu estou mencionando isso porque essa questão da experiência ela é muito delicada, entra na questão da subjetividade da experiência humana e não da objetividade do conhecimento concreto, bíblico, concedido. Essa é a fé dos gnósticos, aqueles que se dizem que têm grandes experiências, viu anjo, viu Jesus, apareceu no quarto, falou com ele em voz alta. Eu me sinto tão pequeno diante desses. Eu dizia, meu Deus, nunca ouvi nenhuma vozinha assim, dizendo, eis meu filho amado, né? Oh Deus, fala comigo assim, né? Mas tem gente que ouve todo dia, está no quarto. E o problema é que ela diz, Deus falou comigo, você diz, e aí, leu qual passagem? Não, li não, Deus falou comigo. Assim, é um desrespeito, é uma desconsideração ao próprio texto revelado de forma absurda, é um absurdo. Mas essa é o meio, é a situação a qual nós vivemos. Como eu disse, não haveria segurança. Não haveria segurança de jeito nenhum se fosse esse tipo de Deus, o Deus da experiência. Já pensou que segurança teríamos? Se Deus fosse passado e chegasse até nós a partir disso, seria terrível. Basta a gente fazer um exercício básico aqui do telefone sem fio. O Deus que começa aqui é um monstro que chega do outro lado, pelo telefone sem fio. Desde o Antigo Testamento, Deus dizia, escreve, para vocês ensinarem os seus filhos. Escreve em tábuas, escreve. Não confia na sua mente não, justos. Escreve para gerações futuras, para que os mesmos tenham o mesmo conteúdo que você e eu temos hoje. Graças a Deus que nós temos, né, o conteúdo que é o fundamento da nossa fé. Então a palavra usada por Pedro é diferente, não é gnose, que também muitas vezes é usada no texto bíblico. Gnose, traduzido por conhecimento. Mas ele usa o termo, se eu não me engano, é epignosis, que é traduzido pelo pleno conhecimento, conhecimento pessoal. O que Pedro está dizendo é que não é esse tipo de conhecimento místico e esotérico, como os falsos profetas e mestres e esses gnósticos estavam tentando introduzir na igreja. Mas é um conteúdo revelado, relembrando, disse Pedro, a doutrina dos profetas e dos apóstolos. É isso, é relembrar o que foi dado, doutrina dos apóstolos e profetas. Tenha sua experiência com Deus, ore a Deus no seu quarto, deixa Deus falar com você no seu quarto, mas submeta toda a sua experiência à Escritura. A sua experiência não pode e não é maior do que a Escritura. A Escritura é Deus falando conosco. Talvez eu não falei assim diz o Senhor para você hoje, mas ao ler o texto e a expor o texto, Deus falou com você com toda certeza. Isso é transformador, isso é salvador, isso é tremendo. É Deus falando. Amém, justos? Então, graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento, esse conhecimento objetivo e revelado. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, se aprofunde nela, não seja superficial, se aprofunde, graça e paz vos são multiplicadas. Cristo é revelado, Cristo é central em todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, Cristo está no texto, Deus é o centro. A história da Bíblia não diz respeito ao homem em si, ela fala do homem, mas fala de Deus e de suas obras. Deus é central em todo o texto bíblico. Deus é a figura central. Nós somos coparticipantes de toda a história e objeto da sua graça. E graças a Deus por isso.